Feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, mais um sábado, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Agradecer também o convite do irmão Tibério. E é como eu costumo dizer assim, quando eu recebo um convite, a não ser que eu tenha algum outro compromisso, mas quando eu recebo um convite para pregar, eu digo sim. Pode ser onde for, eu digo sim. E sabendo da responsabilidade que é falar desse Deus maravilhoso, né? E quando a gente olha para nós mesmos, a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de tamanho amor, diante de tamanho poder, que chega a ser inexplicável e imensurável, né? Irmãos, é um assunto que, para muitos, eu acredito assim, o tema do dia hoje, desse sábado, é mordomia, né? E é um tema que para muitos chega a ser um pouco chato, porque envolve dinheiro, aí mexer no meu bolso, e muitas vezes nós ficamos com o pé atrás, só quer dinheiro, aí já vem falar de dinheiro. Mas a oferta principal que eu quero falar aqui não é o dízimo, não é a oferta, é a nossa oferta diária, nossa oferta viva para com Deus. Porque nós não ofertamos, nós não buscamos fazer a vontade de Deus para ser salvos. Nós fazemos isso porque já somos salvos, porque já fomos escolhidos por Ele. Então que nós permanecemos fiéis, como foi o hino inicial, fiel a toda prova, é o tema dessa mensagem. E dando uma analisada, dando uma estudada na palavra do Senhor, chegar a 5 pontos, 5 marcas de um mordomo fiel, que é a fidelidade, a lealdade, a consciência limpa, a obediência e a confiabilidade. São 5 marcas que o mordomo fiel deve ter. Que nós, como filhos, servos e reconhecedores da grandeza desse Deus maravilhoso, devemos ter. E muitas vezes nós deixamos a desejar. E muitos de nós pensamos: mas a minha natureza é pecaminosa, eu sou falho, eu vou errar. Vamos errar, mas a gente não pode permanecer nesse erro, a gente não pode permanecer na nossa infidelidade com o nosso Criador. Porque Ele é infinita a sua graça, sua misericórdia. Mas, como o irmão Marcílio falou aqui na frente, o destino desse mundo já está traçado. As coisas que vêm é de mal a pior. E até onde vai a nossa fidelidade? Até onde vai a nossa confiança em Deus? A gente estamos passando por uma situação bastante complicada, difícil ainda, que é essa pandemia. Muitos de nossos irmãos estão em casa, ainda assistindo o culto em casa. Alguns nem assistem mais, infelizmente. A gente fica se perguntando, estava vendo uma mensagem onde um dos pastores citou, os mesmos irmãos que postavam nas redes sociais: eu sinto falta da igreja, eu quero estar na igreja. Quando a igreja abriu as portas, fica em casa. Eu tinha muita dificuldade em fazer visita. Não sei se eu já falei aqui em outra oportunidade. E venho trabalhando muito para isso e venho buscando a Deus força para fazer isso. E graças a Deus eu venho conseguindo fazer as visitas a qual Deus tem encaminhado. Em especial os nossos irmãos que estão afastados, que estão longe dos caminhos do Senhor. Longe, quando eu falo, é longe mesmo. É sem estar estudando a palavra, a ponto da gente escutar de irmãos que não está... Eu não estou lendo, irmão. Eu não estou lendo. Eu não tenho paciência para ler a palavra de Deus. E não tenho vontade de voltar para a igreja. E muitas vezes a gente se cala por não saber até o que dizer àquela pessoa, para que ela não se sinta mais ofendida ainda. E quando a gente vai falar algo, aí sentar, está falando isso, por quê? Vem para o meu lugar, aí já gera. Mas a gente sabe, irmão, que Cristo, Ele foi
mas deixou o Consolador, o Espírito Santo aqui conosco. Ele é que nos conduz, Ele é que nos dá o entendimento, nos dá o discernimento necessário para que a gente saiba o que fazer, como fazer e a hora de fazer. E muitas vezes nós negligenciamos essa oportunidade tão grandiosa que nós temos. Eu convido aos irmãos a abrir a Bíblia lá no princípio, Gênesis 1:1. Nesse momento convido os irmãos a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha neste lugar, habite em nossos corações, em nossa mente, para que tudo que venha a ser falado aqui, Pai, fique em nossos corações. Pai, reconheço a minha pequenez, Pai, reconheço a minha fragilidade como humano, Pai. Mas eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, para que tudo que venha a ser dito aqui não saia de mim, mas venha de Ti. E que a Tua palavra, Pai, chegue como flecha aos corações de cada um dos Teus filhos que aqui estão, e também aqueles que estão assistindo de casa, Pai. Obrigado por tudo, nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Portanto, Ele é o dono, né? Quando a gente cria algo, a gente deixa a nossa marca, a gente se torna dono. E Ele, tudo que Ele criou, Ele disse que foi bom. Era bom, e isso é bom. Mas vamos lá para Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A marca de Deus também está em nós. E como não negligenciar essa marca de Cristo? Buscando, orando, sendo fiel a Ele, entregando a nossa vida por completo a Cristo, a Deus, diariamente. Diariamente. A gente, na Bíblia, a gente conhece vários relatos, várias histórias, onde podemos ver exemplos de fidelidade. E também podemos ver exemplos de quando a gente não é fiel, exemplos maus. A gente tem um exemplo que eu uso muito, um exemplo contrário à fidelidade a Deus, é o de Saul. Todos nós, eu acredito aqui, conhecem a história de Saul. A que ponto chegou Saul? E a que ponto muitas vezes nós nos deixamos chegar por querer caminhar com as nossas próprias pernas, por querer andar com as nossas próprias forças, achar que eu posso, eu consigo, eu faço. E quando a gente está na pior, a gente corre para onde? Para Deus. Deus restaura, saio de novo e fico nessa. A palavra de Deus diz assim que a igreja, como a gente sabe no livro Ellen White fala, né? Que a igreja débil e defeituosa é o único instrumento que liga diretamente Deus à terra aqui. E muitos dizem, não, eu adoro de casa. A gente pode adorar de casa, a gente deve adorar de casa, a gente deve adorar no trabalho, a gente deve adorar na esquina. A gente deve ser, como diz o apóstolo Paulo, nós somos carta viva, não escrita por caneta, por tinta, mas pelo sangue de Cristo. Então, nós devemos dar esse testemunho aonde quer que nós estejamos. Teve um comentário de uma irmã na mensagem, acredito que foi na live que o pastor fez, na última reunião que o pastor fez, foi daqui do aeroporto, eu não lembro quem foi, que ela citou algo que eu acho que está sendo comum em todas as igrejas, é o afastamento dos jovens, dos adolescentes. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. O que a igreja vem fazendo para que isso não aconteça?
O que nós, eu digo igreja nós, digo igreja física não, igreja nós, o que nós estamos fazendo para que, não é que vamos evitar, que a gente sabe que a gente não convence ninguém, é o Espírito Santo que faz o trabalho. A gente se permite ser usado, a gente vai até aquela pessoa, a gente fala do amor de Deus, mas o trabalho, a conversão, quem faz é o Espírito Santo. E essa semana a gente vai ter lá na igreja de Jordão Alto, que a gente começou a fazer JA todos os sábados. E eu fiquei muito feliz e surpreso, porque sábado passado a gente teve 35 jovens e adolescentes na igreja. Fiquei muito feliz mesmo. E hoje, quando eu passei lá na igreja de manhã, a gente tinha 4 pela manhã, mas a gente estava sem nenhum. 4 já é um início. Lógico que para o que a igreja era de jovens, acho que quem já foi pregar lá em cima, quem já visitou a igreja lá em cima, via que um lado da igreja era repleta de adolescentes jovens. E hoje estão por onde? A maioria deles, e acredito que seja o caso de muitos aqui também, os pais não têm ligação nenhuma com a igreja, principalmente a adventista. Aí estão em casa, estão sujeitos a escutar músicas do mundo, a coisas que não são do agrado de Deus. E como eles vão se concentrar, como eles vão ter a força para permanecer de pé? Se muitas vezes nós, como igreja, como conhecedores da palavra, não donos da palavra, conhecedores, caímos. Nós precisamos, isso eu estou falando dos jovens, porque eu acredito que todos nós somos vítimas constantes das armadilhas do inimigo. Mas os jovens são os alvos mais fáceis hoje, se a gente parar para observar o que o mundo oferece. Mas temos irmãos aí que praticamente estão esquecidos pela igreja. Igreja, volto a dizer, que eu me refiro, somos nós. Que passam a... É como se não tivessem feito parte daqui. Como se não tivessem feito parte do nosso convívio. E nós muitas vezes negligenciamos de pelo menos ir lá até a casa. Não precisa entrar e pelo menos dar um boa tarde, se for numa visita de sábado à tarde, ou uma boa noite se você tiver tempo de ir durante a semana à noite. Até uma ligação muitas vezes faz a diferença. E como mordomos, como servos de Deus, nós devemos cuidar do que é dele. Cuidar com amor, cuidar com prazer em estar cuidando, e não por obrigação. Eu vou cuidar porque ele fez isso por mim, eu vou fazer. Não. A gente vai cuidar porque Cristo habita em nós, porque nós fomos transformados por ele. E na medida que nós somos transformados, nós temos uma mudança de vida. Nós buscamos andar como ele andou. Ele não fez diferença de ninguém enquanto ele esteve aqui, e continua sem fazer, porque ele olha do pobre ao rico, e ele cuida de todos, mas nós devemos fazer a nossa parte. Convido o livro de Salmos, capítulo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém, né? Amém, porque nós pertencemos a um Deus forte, um Deus vivo, um Deus vitorioso, um Deus que não esquece dos seus filhos. Nós temos um Pai que é incomparável a qualquer pai aqui na terra. Por mais que a gente diga, eu amo meu pai é tudo, meu pai é meu melhor amigo. Mas o seu pai aqui na terra nunca vai ser comparado ao Pai dos céus. O Pai que está a todo momento com a gente, seja no momento bom, no momento ruim.
o Pai que nos perdoa, o Pai que nos abraça, o Pai que quando a gente se distancia, Ele deixa as 99 para buscar aquela uma. Ser mordomo não é opcional, é uma questão de fé, obediência e entrega. A nossa vida ganha significado quando nós ofertamos a nossa vida a Deus. Marcos capítulo 8, verso 35. Amém? E a palavra do Senhor diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém. Que esse verso aqui é um verso muito forte e para os fortes. E para os fortes. Porque quando a gente para pensar na nossa aí, a gente vem para a nossa natureza, para a nossa vida. Quem aqui, quando a gente pergunta, quem aqui quer morrer? Quem pensa em morrer? Ninguém. Mas quando a gente olha, morrer por algum objetivo, morrer por algo, ou por alguém. Alguém que deu seu filho por nós. Alguém que amou o mundo de tal maneira. Alguém que continua com as mãos estendidas sobre o seu povo. Quando a gente fala, quando vem para esse verso, a vida, perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Quantos de nós nos colocamos diariamente nas mãos do Senhor a ponto de entregar a nossa vida dessa maneira? De entregar a nossa vida a correr esse risco. De saber que lá na frente a gente pode ser escandalizados, escarnecidos até pelo mundo aí fora. Porque o inimigo também tem os seus instrumentos aqui na terra, infelizmente. Mas tem. E a gente não pode negar isso. Mas nós temos um Deus que já é vitorioso. Que já venceu. Aí a gente para pensar, de que lado eu vou escolher ficar? A gente, não, vou curtir um pouquinho esse lado, porque quando ele voltar dá tempo de me arrepender. Irmãos, não dá. Não vai dar tempo. A palavra de Deus fala que aquele que estiver firme, permaneça, persevere, para que não caia, para que permaneça de pé, porque ele virá como ladrão. Não vai avisar. Na verdade, ele já está avisando que vai vir. E já vem avisando desde o início. Desde o plano da salvação, que é exposto para cada um de nós. Já está revelado. O início foi mostrado e o fim já está revelado para nós. E nós, muitas vezes, com o coração endurecido, teimamos, desobedecemos. Mas lembra que uma das marcas do mordomo fiel, é a obediência. E para nós cristãos, para nós adventistas, ser obediente é andar na contramão do mundo. É andar na contramão desse mundo, andar na contramão das outras religiões todas. E se a gente for buscar, pode ter algumas que chegam próximo da doutrina do que segue a igreja adventista. Mas infelizmente, muitas aí não seguem o que está na Bíblia. Muitas não têm o conhecimento adequado, correto, da forma correta, do que Deus tem revelado para nós na palavra do Senhor. Muitos não estudam sequer nem as profecias. Muitos não sabem nem sequer, nem acreditam que Deus vai voltar, acreditam que Ele já está aqui, que Ele já voltou. E nós, como portadores
desse conhecimento, dessa luz divina que o Senhor nos concede através do seu Santo Espírito, devemos levar essa mensagem. Devemos ser obedientes, temente a Deus. Nós muitas vezes tememos as coisas que o mundo tem e deixamos de temer a Deus. Quando a gente volta a falar dessa pandemia, é algo que, para os nossos olhos humanos, realmente é assustador, é algo triste. Um amigo no trabalho chega a comentar assim: não foi muita gente que morreu comparado à porcentagem. Cara, a gente está falando de vida. A gente está falando de vida. Se morreu uma pessoa, em 1 milhão morreu uma pessoa, é muito. É muito. Ele, não, mas 1 milhão morreu 200 mil. Cara, é vida. Cristo não nos fez para... Deus, quando nos criou, não criou para a morte. Ele nos criou para ter vida, vida em abundância, para ser feliz. Para amar uns aos outros. Para ter um encontro verdadeiro com Ele diariamente, porque sem Deus, irmão, nada somos. Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. A gente muitas vezes insiste que a gente pode chegar, mas não chegamos. Servir sem egoísmo deixa legado. Provérbios 10. Capítulo 10, desculpa, o verso 7 e o 8. Amém? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Amém ou misericórdia? A gente pode dizer aqui os dois, né? Amém para os que obedecem os mandamentos de Deus, e misericórdia para aqueles que não obedecem. Não é fácil, quando a gente olha andar na contramão, vamos falar um pouco de trânsito. Quando anda na contramão, imagina as dificuldades que você passa, que você enfrenta quando você vai com o seu carro numa contramão, vem outros na sua direção, você vem tentando desviar. Não é fácil. Imagina para um cristão no mundo que vem totalmente contrário ao que Deus mostra, o que Deus ensina. Mas ele veio, o Verbo se fez carne. Ele veio a esse mundo para nos mostrar como nós devemos andar na contramão desse mundo. E ele mostrou que é possível. Muitos ainda dizem: mas ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Mas ele é o Cristo, então a gente poderia dizer, ele não precisava orar. Ele já é o Cristo, para que ele vai orar? Mas ele orava, ele buscava a Deus todos os dias. Todos os dias. Seja dia bom, ou seja dias ruins. Mas ele buscava ao Pai. Hebreus 6:10. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. Como acredito que alguns já sabem, eu passei 14 anos da minha vida fora do caminho do Senhor. Eu costumo dizer aos meninos lá, aos desbravadores lá, que eles não experimentem passar, querer conhecer esse mundo não. Porque foi essa curiosidade que eu tive e me arrependo amargamente. E eu digo a eles sempre, vocês vão ver, é muito bom, é tudo muito bom, mas as consequências podem ser mortais. Antes de ler aqui, eu teve um amigo meu que faleceu no último sábado. Acho que foi
sábado retrasado. E esse amigo, ele veio caindo pouco a pouco. E ele fez parte da minha vida quando eu estava no mundo. Eu posso dizer amigo, porque mesmo ele estando no mundo, mesmo ele estando fazendo coisas erradas, quando eu precisei, ele estava junto comigo. Quando eu estava desempregado, ele arrumou um serviço para mim, não fichado, mas arrumou um serviço para mim. Quando meu pai estava sem trabalhar, quando eu era muito novo ainda, e ele era quase 7 anos mais velho que eu. E quando meu pai estava desempregado, ele ajudou meu pai também. E chegou a um ponto que ele foi caindo, se autodestruindo pelas coisas do mundo. Eu não sei se eu comentei aqui em outra oportunidade, mas aconteceu uma situação que eu estava com a minha família na casa de praia e eu vi uma foto no grupo que eu faço parte da pelada, onde a gente joga bola. E uma dessas fotos foi ele sentado numa cadeira, dormindo, bêbado. E eu mostrei para minha mãe, mostrei para minha esposa e chorei, porque eu fiquei me colocando no lugar dele e me perguntando quantas vezes eu não fiz isso. Fiquei sentado, bebo, e outros amigos escarnecendo, rindo, zombando de mim. Ou quantas vezes eu estava do outro lado, um amigo bebo, caído, e eu zombando, rindo dele. E eu cheguei a ponto, quando eu voltei, chamei ele para conversar, mostrei a foto para ele. Ele já sabia também, né? Porque ele gostava da resenha, ele gostava da brincadeira. E eu cheguei para ele e disse a ele: isso é a vida que tu quer? Porque eu vivi nisso. Quando a gente está de fora, a gente enxerga as coisas a gente vê a realidade do mundo. Quando a gente busca a Cristo, e quando eu comecei a ler até o livro O Caminho a Cristo, foi algo que chegava a doer. Parecia que eu estava botando faca no meu peito, de ver quão pecador, quão fraco, quão insignificante eu estava sendo diante desse Deus maravilhoso. E aconteceu que eu chamava ele para a igreja, ele ia às vezes, saiu, perdeu o emprego dele, por conta dos vícios, perdeu o emprego. Foi internado numa clínica de reabilitação. Eu estou fazendo um resumão aqui para não tomar muito tempo. Foi internado numa clínica de reabilitação. Lá ele teve uma desavença com outro interno lá. E ele saiu, pediu para sair, não quis ficar mais. E quando ele voltou, foi outra situação que eu parei, vinha com a minha moto, parei, ele estava sentado sozinho. Eu parei a moto, comecei a conversar com ele, ele olhou para mim, conversou comigo. Uns 10 minutos depois ele fez: poxa, é tu, Bruno? Aquilo ali foi de uma dor, irmão. De você ver um amigo que foi praticamente criado com você, não chegar a ponto chegou a tanta destruição que nem me reconhecia, que nem me reconheceu. E eu tenho que fazer algo por ele. Muitas vezes, eu estava até conversando com a minha mãe, eu muitas vezes tentei convencer, mas esquecia que quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Eu fui visitar ele algumas vezes na casa dele. Ele morava num quartinho atrás da casa da família. Preste atenção, ele morava num quartinho atrás da casa da família. E quando eu cheguei lá para falar com ele, ele fez: Bruno, eu tô só. Eu me sinto só, ninguém vem conversar comigo, ninguém vem falar comigo. Ele morava atrás da casa da família. Aconteceu que em algumas oportunidades eu pude levar alimentos, outros amigos nossos levaram. E quando eu largava do trabalho, eu sempre encontrava aquele grupinho dos amigos do qual eu fazia parte, bebendo, se divertindo, e eu perguntava sempre por ele. E a resposta que eu via do pessoal era: ele não está... Poxa, quem vai ficar com ele? Poxa, ninguém vai ficar com ele mais não. Nós muitas vezes damos valor ao que temos e esquecemos o que somos. E era assim que ele foi tratado. Ele foi esquecido, eu passava por ele, chegava um momento que ele não estava nem conseguindo levantar as mãos.
E nesse sábado retrasado, na sexta-feira à noite, ele levou 2 quedas, que ele sofreu convulsão, e numa dessas quedas subiu um galo na cabeça dele, e os parentes dele mandaram ele dormir. Vai dormir, vai descansar, que sempre que tu dorme, tu fica bom. E terminou que quando 9, 10 horas da manhã, chegaram lá na igreja, estava lá no culto, com a notícia dizendo que entraram na casa dele e encontraram ele morto. Irmãos, o que eu aprendi com essa história, com essa experiência que eu pude dizer que eu tive? Eu fiz a minha parte, mesmo sabendo que eu poderia ter feito mais. A gente sempre pode fazer mais. Mas vamos dizer aqui que eu tenho a minha consciência que eu fiz a minha parte. Eu orava com ele, levei ele para a igreja algumas vezes, às vezes que ele aceitou o convite. Outras vezes ele foi por vontade própria. No que eu pude ajudar ele, em termos de alimentação, em termos financeiramente, eu ajudei. Não estou dizendo isso para mérito meu. Para mérito meu. É realmente por gratidão. É realmente por reconhecimento. Por saber que nenhum ser na face da terra é menor do que nós. Nós somos iguais aos olhos de Deus. Ele nos fez iguais, semelhantes a Ele. E nós muitas vezes tratamos os nossos irmãos, as outras pessoas, como seres diferentes, como de outro mundo. Eu chorei, fiquei muito, muito triste, e a ponto de falar com a família dele e dizer, por que não levaram ele para o hospital? E dizerem, não, mas ele sempre ficava bom. Cara, vocês estão confundindo uma queda, uma pancada na cabeça, sabendo da situação que ele já se encontrava, da fragilidade que ele estava. E vocês querem dizer que ele dormir, ia passar, ia melhorar? Aí muitos choraram, muitos amigos postaram nas redes sociais, saudades eternas. Eu tive a oportunidade lá no grupo de amigos, lá no domingo do dia seguinte. Eu não ia para essa pelada, mas eu fui, e eu tive a oportunidade de falar com essas pessoas, com meus amigos, de tentar pelo menos abrir os olhos, de mostrar o que nós fizemos, a ponto de eu chegar a dizer para eles que nós estamos numa fila, onde estamos querendo chegar primeiro que o outro, mas essa fila é a fila da morte. Nós estamos morrendo com fogo amigo, nós estamos nos autodestruindo, estamos levando amigo para a morte, amigo para a perdição, ou muitas vezes não estamos fazendo nada para que ele não se perca ou que venha a morrer. E Cristo, na sua palavra, Ele fala que a gente deve amar uns aos outros, como Ele amou, como Ele cuida de cada um. Ele fez cego enxergar, fez louco cair em si, expulsou demônios, fez paralítico andar, isso sem olhar a quem? A gente tem a lição desse trimestre mesmo, é algo que, se a gente buscar realmente a Cristo, essa lição dá pisa em nós, dá pisa. Quando a gente vai para a história da mulher samaritana, quando a gente vai para a história da mulher cananeia, é algo que chega, a gente para se policiar, para se autoavaliar, e ver quantas vezes a gente não impediu alguém de chegar a Cristo. Com o nosso comportamento, com a nossa atitude, ou com a nossa falta de atitude. Às vezes tem pessoas do nosso lado pedindo socorro.
e nós não temos a atitude de chegar a essa pessoa, de abraçar, de chegar junto. Mas nós que aqui estamos, irmãos, somos e fomos transformados pelo Senhor. E é nessa transformação, é através dessa conversão que nós vamos testemunhar, que nós vamos ajudar os nossos irmãos, que nós vamos buscar esses irmãos, que nós não vamos ficar aqui na igreja, sentado no banco da igreja, esperando o dia que ele vai voltar, não. Vamos buscar esses irmãos. Vamos saber por onde andam os nossos irmãos. Para que no dia que Cristo esteja voltando em glória, possamos todos estar reunidos. Eu costumo dizer aos meninos lá no clube, eu fico sonhando com... Eu sou diretor associado do clube, mas eu digo ao diretor, rapaz, eu quero ter esse prazer de quando o Cristo estiver voltando, apresentar o clube para Cristo sem alteração nenhuma. Aí ele disse, esse dever é meu, esse mérito é meu, porque ele é o diretor, de apresentar a Cristo. Mas quantos de nós não desejamos apresentar a nossa família a Cristo? Quantos de nós não desejamos apresentar a nossa vida a Cristo no dia da sua vinda? No dia da colheita. Vamos lá para Hebreus 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda serves aos santos. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele não esquece. Ele não esquece de cada visita, de cada palavra de conforto, de cada estender de mão, de cada abraço que nós damos aos nossos irmãos. Ele não esquece da nossa obra, Ele não esquece das vezes que a gente se coloca de joelho, intercedendo e orando por nossos irmãos, pedindo força. Mas devemos sempre, irmãos, nos colocar, se nos achamos firmes, se nos achamos que estamos fortes, orar, buscar a Deus, para que não venhamos a cair também. Porque é tudo muito bom, mas o inimigo está de forma terrível, atacando, a ponto de enganar muitos da nossa fé. A ponto de muitos dizer que não volta mais para a igreja, que está muito bem alimentado assistindo pregações pela internet, pelo YouTube. Eu não vou mentir que me ajudou bastante no meio da pandemia. Assistir as mensagens, escolher o pastor que eu queria assistir. Esse aqui, não gosto dele não, vou para esse aqui. Foi bom para mim, eu pude escolher. Mas o estar na casa de Deus, a gente está vendo nossos irmãos testemunhando da sua própria vida, do que ele passou, do que ele enfrentou, não tem igual não, irmão. Não tem igual. A gente poder dar testemunho daquilo que a gente passou. A gente está aqui hoje, louvando e agradecendo o nome de Deus, porque Deus nos protegeu dessa pandemia. Eu não sei se alguém aqui perdeu algum parente por conta dessa pandemia. Mas se perdeu, que nós possamos orar para que essa pessoa tenha entregado a vida a Cristo, para que no dia da sua volta nós possamos ter um encontro com essa pessoa e com outros irmãos, com outros personagens da Bíblia. Servir ao semelhante é honrar a Deus. Tudo o que fazes aos meus pequeninos, fazer a mim. Já disse Cristo, já deixou Jesus como ensinamento para nós. Tudo que a gente fizer aos nossos irmãos, aos nossos pequeninos, estaremos fazendo a Ele também. João, capítulo 12, verso 26.
Amém? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós temos promessas maravilhosas. Promessas, muitas delas já realizadas em nossa vida. Mas tem uma promessa que está próximo de se cumprir. Que é a promessa da colheita, é a promessa da nova morada, da nova terra. E eu acredito, pelos olhos da fé, que todos aqui vão estar na nova casa, na nova terra, podendo contemplar face a face o nosso Criador, podendo, como criança que espera um pai chegar do trabalho, e a felicidade que hoje a gente até acha é mais difícil até de encontrar isso, né? A alegria de uma criança quando o pai chega do trabalho, pai correr para abraçar. Eu lembro quando eu era menorzinho, eu corria sempre, mas hoje é mais difícil a gente ver isso quando a gente vem para uma realidade que a gente vive, porque o inimigo, irmão, está trabalhando para isso. Ele está trabalhando de forma covarde para destruir os laços familiares, para destruir o amor que existe entre o povo de Deus, seja nas redes sociais, seja através de canais no YouTube. Ele usa a ferramenta que ele pode e a ferramenta que nós muitas vezes damos a ele, para que ele mesmo possa usar contra nós. Mas o amor de Cristo permanece. E não importa a distância, não importa a profundidade, não importa o quão longe a gente chegou, a gente está de Cristo. Ele nos alcança. Não busque ser interessante, busque ser interessado. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, será saciado. Eu acredito que todos aqui já fizeram o bem, nem que seja uma vez, a alguém. E a alegria de você ver a quem você serviu feliz é uma alegria, acredito que até maior do que a própria pessoa que recebeu. Que você vê um necessitado sorrindo na situação que ele está, é algo de você olhar assim: meu Deus, eu tenho tanto e não sou feliz dessa maneira com tão pouco. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Sejamos fiéis a Deus, irmãos. Sejamos fiéis a Deus. Servir outros sem egoísmo trará significado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nada, irmão, nada que a gente venha fazer para o crescimento do Evangelho, para o crescimento da obra do Senhor, será em vão. Nada. O grande conflito é real, está próximo do seu desfecho final, e por isso é importante se colocar hoje nas mãos de Deus. Não se apeguem, irmãos, ao ouro, à prata ou aos bens terrenos, porque essas coisas são passageiras.
essas coisas vão passar, vão acabar. Queria compartilhar com vocês no livro Conselhos para a Mordomia, página 191. Importa que haja entre nós, como um povo, um despertamento nessa questão. Poucos são os homens que sentem doer a consciência se negligenciarem o dever quanto à beneficência. Poucos apenas são possuídos de remorso por roubarem diariamente a Deus. Quando eu vi esse trecho aqui desse livro, a gente pensa logo roubar, tem logo em falar em dinheiro, falar em bens, a gente olha logo para os bens materiais. Mas aqui, irmãos, o roubo aqui é ainda maior, é a espiritualidade do nosso irmão, até a nossa, que nós roubamos de nós mesmos, tiramos das mãos do Senhor a nossa vida para colocar nas mãos do inimigo. Estamos roubando de Deus. Se nós somos criaturas dele, se toda a obra pertence ao Criador, ao seu Criador, e nós tiramos da mão dele, estamos roubando. Então nos coloquemos, irmãos, nas mãos desse Deus maravilhoso, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem algo que não tem como a gente descrever. A gente até imagina, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda o Espírito de Profecia, a gente consegue enxergar um pouco da glória de Deus, um pouco do que Ele tem preparado para nós. Mas a nossa mente é desse tamanho comparado a tudo que Ele tem para cada um de nós. Precisamos sentir novas e mais profundas convicções a esse respeito. A consciência precisa ser despertada e examinar-se o assunto com diligente atenção, pois no último dia ter-se-á de prestar contas a Deus e seus direitos serão apurados. Um dia, muito em breve, vamos estar diante de Deus para prestar conta de tudo que nós estamos fazendo, que já fizemos e que ainda vamos fazer a Deus. Ele nos deu a sua lei como expressão do seu infinito amor, para mesmo que em um mundo mau, vivamos de forma feliz e em paz. Não é simplesmente obedecer às leis de Deus, é amar a Deus, é buscar a Deus. As pessoas precisam ver a presença de Deus em nossa vida. As pessoas precisam ver a semelhança a qual nós fomos criados em nós. Não vai ser uma palavra, irmão. A palavra de Deus fala que o testemunho vivido, prático, vale mais do que a palavra. Não adianta estar aqui na frente falando de Deus, falando das coisas que aconteceram, que vão acontecer, se quando eu passar essa porta, eu faço tudo ao contrário. Não adianta. Precisamos ter um encontro íntimo, verdadeiro com Deus. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais Ele vai fazer por cada um de nós. A briga é constante. Ele diz, a palavra de Deus em momento nenhum disse que vai ser fácil. Em momento nenhum ele disse, vai ser só bonança, vai ser só festa, só alegria. Não, ele disse que a gente vai ter aflições, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter obstáculos, a gente vai ter barreiras. Para atravessar o mar, coloca o pé na água.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu fico imaginando uma história que eu gosto muito na Bíblia, a história de Noé. Eu fico imaginando o que Noé suportou enquanto construía aquela arca. Quantas vezes Noé falou que ia vir dilúvio, que Deus ia terminar com aquele mundo, que Deus ia acabar com o mundo, com aquela terra. E muitos zombaram. E a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, será a segunda vinda de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé. E se a gente olhar para o mundo aí fora, já está acontecendo. Pessoas já estão vivendo de forma livre, entre aspas, né? Porque é uma liberdade momentânea, uma liberdade falsa e uma liberdade que tem prazo de validade. Enquanto nós, para muitos deles, estamos presos a uma religião, presos a uma crença, vamos ter uma liberdade eterna. Mas não vamos ficar com isso, não vamos ficar com essa promessa de Cristo para nós. Vamos compartilhar, vamos falar de Deus, vamos testemunhar de Deus, vamos mostrar para essas pessoas o Deus que nós conhecemos, o Deus que nos resgatou das profundezas do braço do inimigo. Irmãos, eu cheguei a ponto de acreditar que eu não voltaria mais à igreja. Como eu disse, eu ia para a igreja dia de batismo. E dia de batismo a gente sabe que é o dia que o impacto para o que é visitante é muito maior. O apelo, os louvores, ver um irmão nosso, um amigo nosso se entregando a Cristo ali, é algo que mexe no coração de verdade. E chega a ser incalculável a quantidade de batismo que eu fui enquanto nesses 14 anos que eu passei fora da igreja. E incalculável as vezes que eu disse não para Deus. Incalculável as vezes eu recebi o apelo, o pastor fez o apelo, eu ia lá para frente, o pastor orava por mim, e no meu coração, no meu íntimo, eu vou ter um encontro com Deus hoje. Mas quando eu saía daquela porta, o mundo me abraçava de uma forma, e eu me permitia ser abraçado pelo mundo. E isso, irmãos, eu não estou falando por culpa de igreja, por culpa de irmão, não. Eu, quando saí, eu culpei. Quando eu saí, eu culpei alguns irmãos. Mas eu culpei alguns irmãos de forma errada. Porque o único culpado sou eu. O único culpado foi eu disso ter acontecido. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por Ele ter me resgatado, por hoje eu estar nos caminhos do Senhor, por Ele me permitir me colocar em Suas mãos. Quando a gente conhece a palavra que eu fui nascido e criado dentro da igreja, a gente sai. Para muitos, que eu já escutei de vários, e até para mim mesmo, como testemunho, eu disse, é muito mais difícil a gente voltar do que a gente entrar pela primeira vez. É muito mais difícil. Porque a gente está no mundo, a gente começa a ver defeito de irmão A, de irmão B. Se já sai com esse pensamento, para voltar é pior ainda. Poxa, eu vou voltar? Na igreja tem isso? Mas a serva do Senhor, Ellen White, diz que a igreja débil, defeituosa como ela seja, ela é o lugar onde a gente deve estar. Ela é o lugar onde a gente vai ter um encontro com Deus. A gente pode ter um encontro com Deus embaixo de uma árvore, na nossa casa, dirigindo, no trabalho, pode. Mas na igreja, irmão, a gente está junto com nossos irmãos, por mais falhos. E não cabe a nós separar joio e trigo, não cabe a nós separar bom e ruim. Cristo vai fazer isso. Ele próprio vai fazer isso. E a gente sabe, estudando o Espírito de Profecia, a gente vê que vai ter pessoas que a gente nem esperava, a gente vai encontrar no céu. E pessoas a qual não vai estar lá. A gente deve vigiar. Aquele que se acha firme, se fortaleça, permaneça, para que não caia.
na página 137, eu cheguei nesse ponto e vem uma pergunta: para que dizimar? Para que ofertar? Para que falar do amor de Deus? Para que pregar do amor de Deus? Para que testemunhar desse Deus maravilhoso? Aí eu chego nesse ponto, vem a resposta: para levar avante o reino de Deus, para despertar os que estão mortos em ofensas e pecados, para falar aos pecadores do bálsamo curativo do amor do Salvador. Para isso é que nosso dinheiro, a nossa vida deve ser usada. Mais frequentemente é usado para a glorificação do eu. Muitas vezes nós esquecemos o porquê e o para que Deus coloca recursos em nossa vida. E para finalizar, irmãos, fazer um comentário a vocês lá no trabalho. Como eu trabalho com comércio, com vendas, quando começou a pandemia, o primeiro pensamento meu, não vou mentir para vocês, por mais, como eu digo, eu confio em Deus, mas o meu primeiro pensamento foi: as vendas vão cair. As vendas vão cair, o salário vai diminuir, quem recebe por comissão vai ser impactado, muitas pessoas vão ser demitidas. E de fato aconteceu que muitas pessoas foram demitidas, outras ficaram trabalhando home office, em casa. Mas, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Eu fiquei trabalhando de casa a ponto de não ter tempo assim. Foi muito trabalho, irmão. Muito trabalho, irmão. E muitas vezes eu almoçar na frente do computador. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Deus não desampara os seus. Ele está a todo momento com as mãos abertas. Em momento nenhum ele fecha a mão para os seus. E a mão dele é aberta. E é na mão dele aberta a gente vê a marca que tem em sua mão. Marcas essas causadas por nós. Marcas essas causadas por nós. E ao voltar, passei 3 meses trabalhando em casa. E o salário que ia diminuir aumentou. Nós temos um afilhado que não chegamos a batizar na igreja católica da forma que eles desejavam, até porque a gente já estava na igreja. Eles disseram: eu aceito, a gente aceita ser padrinho dele, mas a gente não vai batizar a igreja católica, a gente vai cuidar dele, a gente vai ajudar. E é da família da minha esposa. E a família, irmãos, é muito desestruturada espiritualmente, financeiramente e fisicamente. O pai foi assassinado, a mãe abandonou, o menino tem 4 anos de idade, é criado pelos avós. E quando começou essa pandemia, ela pediu para que ele viesse passar um tempo com a gente, e ele passou, foi 3 meses, 2 meses? 2 meses com a gente. Era para passar um final de semana. Passou 2 meses. E eu disse a ela: agora eu sei o porquê de Deus ter mantido o meu emprego, de Deus ter me dado o recurso para que eu pudesse usar. E a princípio eu pensei: não, a gente vai ficar com mais um filho, já tem 3 em casa, mais um. Onde é que esse menino vai dormir? E em alguns momentos a gente pensou: vamos devolver esse menino. Mas aí eu disse à minha esposa, eu cheguei em casa, minha mãe já tinha falado para ela também, e eu cheguei para ela e disse: a gente não vai fazer isso não, porque se ele está aqui é porque Deus quer. O pai dele foi assassinado. Qual o futuro que esse menino vai ter naquele bairro, naquele lugar onde ele reside? O menino saiu lá de casa orando, botava um hino, ele começava a cantar: padinho, padinho, eu estou cantando o hino. E voltou para a família dele. A gente está até para pegar ele de volta. Mas o pouco que a gente falou com ele, a gente já sentiu novamente a mudança no falar, até no falar dele. Gírias, um menino de 4 anos. Falando gírias, falando como se não tivesse respeito mais. É pouco, irmãos, que a gente pode fazer
pelo nosso próximo, mas vale a pena fazer. Seja pouco ou seja muito, seja aquilo que Deus colocou na tua mão, faça. Não negligencie, não. Que a recompensa, como diz na palavra do Senhor, é certa e boa. Como diz, Ele não esquece do nosso trabalho. O trabalho para Cristo não é em vão. Sejamos fiéis, irmãos. Nos mantemos firmes. E hoje, ao voltar para a empresa, eu digo aos meninos lá no trabalho, a gente conversa, sempre faz a oração, a gente está chegando em números que nunca chegou em tempo que não era pandemia. A gente dobrou o número de venda. Dobrou e dobrou mesmo. E chegar a ponto assim, rapaz, a empresa nunca chegou a um número, aí todo mundo chega lá no setor, que eu trabalho vendendo peças de carro, e todo mundo chega no setor, esse setor que está segurando a empresa. E eu louvo a Deus todos os dias, pela minha família, pelo meu emprego, pelo patrão e pela forma que Deus vem conduzindo a minha vida. Porque eu não sei se eu já contei também aqui, quando eu tomei a decisão, quando o Espírito Santo tocou no meu coração de aceitar a Cristo, de entregar a minha vida a Cristo, com menos de um mês, meu patrão me chamou para dizer que eu iria trabalhar no sábado. Quer dizer, ele disse que queria fazer uma reunião comigo e outros amigos já falaram que era sobre isso, para ir para o balcão de peças, e no balcão de peças eu ia trabalhar no sábado. Eu orei a Deus, cheguei em casa apreensivo e disse para minha esposa, eu não vou, se for para trabalhar no sábado, ele vai me demitir. Irmão, chegou o dia da reunião, quando ele me falou, eu disse, só tem um porém. Eu não posso trabalhar no sábado. Eu voltei para a igreja, e a igreja a qual eu faço parte, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele olhou para mim, irmão, esse é o problema? Pode-se embora trabalhar. E fazem 2 anos que eu estou trabalhando e não trabalho nem um sábado. Chega feriado, ele diz, ó Bruno, quando a escala é tu. Fico com a maior felicidade do mundo. Pode todo mundo folgar, pode todo mundo curtir a sua folga com a sua família. Eu trabalho, desde que o sábado seja do Senhor. Porque Deus tem guiado a minha vida, assim como Ele tem guiado a vida de cada um que aqui está. Muitas vezes nós não observamos o agir de Deus em nossa vida, o conduzir de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós negligenciamos isso. Mas é constante o agir de Deus em nossa vida. É constante e é infinito as possibilidades e as oportunidades que Ele dá a cada um de nós. Mas estejamos atentos, estejamos vigilantes, para que quando o Senhor vier em glória, não sejamos pegos de surpresa. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos ter um encontro íntimo, real e verdadeiro com o nosso Senhor.